Então, dentro dessa estrutura bíblica que foi para vocês no vídeo passado, então existe um crescimento vertiginoso, né, de igrejas que utilizam a Bíblia em perspectiva fundamentalista ou até ser estranho, oportunista. Né? Esses oportunistas trabalham com um texto isolado para justificar seus produtos religiosos, como ao advento de outras religiões. Né? Tem outras tradições não cristãs que usam a Sagrada Escritura, a partir de seus livros revelados, o interesse pela Bíblia Sagrada. Na própria FAICAD, de alguns anos atrás, nós tínhamos pessoas da tradição espírita que fizeram teologia na FAICAD. Lá em São Paulo existe a Faculdade Teológica da Umbanda, também existe a Faculdade Teológica Islâmica. Né? E quando fala teologia, não adianta, vai ter que fazer uso da Sagrada Escritura. É lógico, vamos usar textos isolados para darem base à sua percepção de fé. Né? Na graduação, a teologia bíblica pode ser apresentada em 3 grandes blocos. Né? Ou seja, a estrutura da teologia bíblica ela é em 3 grandes blocos. Então, primeiro, introdução geral, que eu estudo os livros de Antigo Testamento, do Novo Testamento, toda essa introdução mostrando o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. Né? Nessa introdução geral, propõe a compreensão da história do povo de Israel, processo de passagem das tradições orais para a escrita e os distintos gêneros literários. Então, ou seja, são questões voltadas para a língua. Né? Você vai ter isso na página 17, falando sobre teologia bíblica e línguas bíblicas. Né? Então, nós teremos essa compreensão do povo de Israel, o processo de passagem das tradições orais para as tradições escritas e os distintos gêneros literários. Tá? Na teologia bíblica ainda temos a reflexão, a inter-relação. Então, dentro da teologia bíblica, a inter-relação é refletida e o fato também de interpretação dentro dos textos. Familiariza o estudante com termos técnicos, ciências bíblicas, né? Então, aquele estudante que está acostumado com aqueles chavões da sua igreja, no caso nosso, pentecostal, quando ele começa a frequentar o curso de teologia e opta pela teologia bíblica, ele começa a descobrir os nomes técnicos, né? Os nomes daquela ciência bíblica. Né? Também temos elementos conceituais, como a inspiração e a inerrância da Sagrada Escritura, tratados na teologia fundamental, mas também é necessário. Então você vai descobrir que a inspiração e a inerrância da Bíblia, que é um assunto tratado dentro da teologia fundamental, também é necessário na teologia bíblica. Então, ou seja, são conteúdos da teologia fundamental, mas que é necessário só na teologia bíblica. Por quê? Porque ele é uma ponte. Não tem como você dar um salto desse abismo. Né? Você precisa passar por ele, conhecer por que chegamos naquele pensamento. O Antigo Testamento, dentro da teologia bíblica, ele é dividido em inúmeras disciplinas. Né? E normalmente, né, o currículo básico é vários, mas o básico geralmente é o Pentateuco, livro histórico, profetas, salmos e livros sapienciais. Né? Isso já proporciona ao aluno o acesso a uma introdução aos principais livros para ele ler os textos. É lógico que essas questões elas são bastante interessantes. Por quê? Porque o aluno vai ter um panorama de uma forma bíblica, não é de uma forma sistemática pastoral. Porque a teoria sistemática pastoral, eu sou sistemático pastoral, você vai moldar, né? Mas a bíblica não. A bíblica ela é quadradinha e de quina viva. Né? É o que está no texto. Não é o que você compreende, é o que está no texto. Então isso é muito importante, né? A gente saber. Ainda na teologia bíblica temos o Novo Testamento, onde estuda os evangelhos escritos paulinos, Atos dos Apóstolos, as cartas católicas e também o Apocalipse, que são divididos em 4 disciplinas. Né? Então, o Novo Testamento é dividido em 4. Tem outras
outras instituições que, né, divide mais, estuda o Evangelho com duas disciplinas, né? Os livros sinóticos e o Evangelho de João, né? Outros é o Lucas e Atos. Então, faz uma fragmentação né, maior. Mas, a grosso modo, geralmente se divide em 4 disciplinas o Novo Testamento dentro da teologia bíblica. Né? A exegese, que todo mundo tem uma vontade de estudar exegese, é até bonito, não? Exegese e tal, exegeta. Então, ela é considerada uma disciplina pré-teológica. Ela não é uma disciplina teológica, ela é pré, ela é antes da teologia. Né? Essa disciplina exegese, ela entende capital o significado da letra da Escritura. Tá? Segundo, ela estuda um texto literário. E se ela estuda um texto literário, requer conhecimento das línguas originais, então, ou seja, grego, hebraico. E aí nós descobrimos, quando você faz o curso base, você aprende que dentro da teologia nós só temos 3 idiomas, né? O hebraico, o aramaico e o grego. E na realidade não. Dentro da teologia bíblica, você descobre que no Antigo Testamento você vai estudar no mínimo 7 idiomas. Né? Não significa que a Bíblia está escrita em 7 idiomas, o Antigo Testamento, mas é palavras, ou às vezes pequenos textos que estão ou no Etíope Antigo, ou no árabe, que é a língua antiga e viva, né? O próprio aramaico, o hebraico, né? Entre outras mais 2 ou 3 que me falha a memória agora, que você vai estudar, são fragmentos, e que você precisa estudar. É mais ou menos o nosso Brasil. Aqui no Rio de Janeiro você tem palavras que não é palavrão, em São Paulo é. Né? Aqui no Rio de Janeiro significa que você está fazendo um trabalho que não tem esse registro, enfim, você está fazendo um bico. Né? Lá em São Paulo fala bico, mas aqui no Rio de Janeiro fala um biscate. Só que essa palavra biscate em São Paulo é um palavrão. Biscate em São Paulo é uma pessoa que é o profissional do sexo. Né? Então, se você for fazer uma tradução em um texto, você precisa entender isso. Onde foi usada aquela palavra? Se a palavra biscate usada no Rio de Janeiro, ele está dizendo que é um trabalho extra, um trabalho sem vínculo empregatício. Né? É aquele trabalho 2, 3 dias só e mais nada. Ou trabalho de final de semana, né? Ou extra, como falam hoje, vamos fazer um extra. Né? Mas se for estudar o escrito e que essa palavra foi produzida em São Paulo, já no Brasil, na região paulista, então ela já tem outra interpretação, tem outra tradução. É justamente a exegese, ela vai buscar isso no texto, né? Vai captar esse significado dessa letra, né? Já que estuda um texto literário, então requer um conhecimento muito profundo das línguas originais, das tradições antigas e ainda da arqueologia e de outros recursos que permitem aproximar-se dos eventos e seus possíveis quadros interpretativos. Então, ou seja, o que eu acabei de dizer a vocês, a arqueologia vai descobrir aonde foi achado, aonde o texto. É lógico que o hebraico é uma língua bastante pobre, então ela acaba sendo bastante limitada. Né? A exegese segue um itinerário que vem a ser a crítica textual, a análise literária e crítica histórica. A exegese não se constitui propriamente em teologia, pois não trata diretamente do sentido da fé. Dessa forma, a teologia bíblica reside em identificar um ambiente vital da comunidade cristã. Então, ou seja, a exegese ela não se preocupa em formar um pensamento teológico. Ela se preocupa, sim, em botar luz no que o texto está dizendo. Tá? Nós ainda temos, dentro do capítulo 5, e você vai continuar lendo aqui nos slides, a teologia sistemática, que é muito, né, que é bem ampla, e ainda tem que vai mostrar a teologia prática, pastoral ou ministerial. Então, teologia bíblica, teologia sistemática,
teologia pastoral ou ministerial, né? Ou prática, né? Essa última vai tratar de uma questão assim, mais horizontal, prática, pastoral e ministerial. Então, quero chamar a atenção de vocês para vocês lerem os slides, leiam capítulos, né, a partir da página de número 206, né? Você vai, que é onde está sendo extraídos os nossos slides e também as nossas atividades. E também o tema do nosso chat, eu vou trabalhar com vocês a partir do item de número 4, que é a teologia fundamental, né? A partir da página 216 é o nosso chat, o tema do nosso fórum, que eu convido você a ler para poder fazer o comentário lá no nosso fórum. Então, um abraço, até a próxima aula.